Verso 7. A lei do Senhor é perfeita. O que ela faz? Refrigera a alma. Olha que textos lindos. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos. O que eles fazem? Alegram o coração. Veja que coisa linda. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o gotejar dos favos. Muito obrigado. Ah, que alívio. Verso 11. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Isso aqui foi a pureza de Deus manifesta. Agora vem a nossa impureza oculta. Verso 12. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Também dos pecados de presunção guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então eu serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Alguém levanta as mãos, ou se puder segurar a Bíblia e diz ao Senhor: toca-me essa noite com a tua palavra, fala comigo nesse lugar. Alguém pede comigo, por favor, não fica lá, peça ao Senhor, fala comigo, a tua palavra é desejável e eu quero ouvir tua voz. Alguém diz isso para ele, por favor: eu quero ouvir tua voz essa noite. Eu peço que o sangue de Jesus venha sobre o povo e venha sobre o pregador nessa noite. Venha sobre nós essa noite. Eu te dou graças pelos anjos que vão trabalhar nesse momento com a tua palavra. Vem, seja bem-vindo. A tua palavra não voltará vazia. Ela encontrará lugar em nosso coração essa noite. Quem diz amém? Por favor, sente diante do Senhor. A primeira parte desse salmo vai mostrar a pureza manifesta de Deus. Escute, irmãos, por que a mesa da ceia está diante de nós? Por causa da purificação necessária. Porque Deus é um Deus de pureza. E porque Ele está num processo de nos limpar e nos purificar. Deus faz isso todos os dias. Hoje de manhã, essa mensagem é uma continuação da mensagem que eu preguei de manhã. De manhã eu falei da corrupção humana e o poder do sangue de Jesus. Nós celebramos a ceia por causa disso. Porque Deus proveu um detergente para nos limpar. O sangue de Jesus foi conhecido desde antes da fundação do mundo. Esse texto está em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, verso 20. Quando você começa a ler o verso 18, ele diz que não foi com prata e com ouro que fosseis resgatados da vossa vã maneira de viver que recebeste de vossos pais. E ele diz no verso 19, mas com o precioso sangue. E o verso 20 diz, ele não foi conhecido, isso é, ele não foi manifesto antes, mas ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Ele está se referindo ao sangue de Jesus. Como é que o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo? E ele diz, e foi manifesto agora, foi manifesto quando o Senhor foi crucificado e derramou o seu sangue ali. Mas o que eu quero dizer é que Deus, antes de criar qualquer criatura, anjos ou homens, Ele primeiro ofereceu o sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Pensa nisso, por favor. Deus já sabia que nós íamos precisar de algo para nos limpar e nos purificar, para parar o processo de corrupção, como eu falei de manhã. A Santa Ceia é um momento de você lembrar dessa pureza de Deus, dessa santidade de Deus, desse projeto de Deus, de nos limpar de novo. Olhe para mim, sabe, uma das coisas que mais me fascina é o fato que os anjos que pecaram não podem mais voltar. Não podem. Os anjos que se rebelaram contra Deus, eles não podem se arrepender, mas eu e você podemos.
Yes, a gente sempre tem que dizer aleluia por isso. A gente sempre pode voltar. Uma das coisas que eu gosto de falar é que nós, seres humanos, temos o privilégio de ter um U-turn, de ter um retorno. A gente sempre pode ir, fazer a volta e voltar. Isso significa arrependimento. Você estava indo numa direção, você quer dizer, eu não vou fazer mais isso, eu vou voltar e fazer o contrário. Nós temos esse privilégio. Ele está nessa mesa essa noite. Hoje eu quero pregar antes de ministrar a ceia, porque às vezes a gente ministra a ceia tão rápido e a gente não valoriza ou não pensa no poder que está aqui. O poder inteiro da igreja está aqui, a razão inteira da igreja está aqui. A mesa da Santa Ceia se refere à crucificação de Jesus. Foi lá que ele rasgou o seu corpo, o pão que nós vamos comer essa noite, foi lá que ele derramou o seu sangue, o qual nós vamos beber essa noite. Foi na cruz do Senhor. Nós temos o privilégio de, na mesa da Santa Ceia, contemplar com os olhos e tocar com as mãos a provisão eterna de Deus antes da fundação do mundo. Nós nos corrompemos, todos se corrompem, mas o Senhor fala assim: você não precisa ficar corrompido, você não precisa ficar sujo, você não precisa ficar impuro, você não precisa ficar triste, você não precisa ficar com problema. Eu derramei o sangue, eu verti o sangue para purificar e para restaurar. Eu acho que a igreja não sabe ainda o poder que tem o sangue de Jesus. A igreja não valoriza muito bem o poder do sangue de Jesus. Eu penso que nós pregadores precisamos ajudar a igreja a entender um pouco melhor sobre o significado da Santa Ceia. A Santa Ceia é Jesus dizendo: eu posso te restaurar, eu posso te curar, eu posso te limpar, eu posso te trazer de volta para a minha atmosfera. A atmosfera de Deus é uma atmosfera alegre. A atmosfera de Deus é uma atmosfera de alegria, uma atmosfera de paz, uma atmosfera onde não falta nada. Eu quero que você observe do versículo 7 ao versículo 11 a atmosfera de Deus nesse salmo. Não pude escapar de, mais uma vez, contemplar as provisões de Deus, o que Ele é, como Ele opera, onde Deus opera. Deus opera na alegria, Deus opera na pureza, Deus opera nesse lugar onde Ele convida eu e você: sai daí, vem para cá, sai dessa tristeza, vem para cá, sai dessa vida de acusação, vem para cá, sai dessa vida de fracasso, sai dessa vida de perda, vem para cá, vem para cá. Deus está sempre convidando eu e você, através do sangue, disse: vem para cá, passa por ali e vem para cá, passa por ali e vem para o lugar onde eu estou, um lugar de abundância, um lugar de pureza, um lugar de alegria, um lugar de salvação. Eu estou na torre de salvação, passa pelo sangue, vem para cá. Só fica do lado de lá se quiser, se rejeitar mesmo, se não valorizar a provisão da purificação. Algumas pessoas que estão me lendo não conhecem a minha história, não sabem que, apesar de eu ter nascido na igreja, de ter servido como músico desde adolescente, desde jovem, eu tinha coisas que me faziam uma pessoa triste. Eu não vencia uma tristeza, eu não vencia uma depressão, eu não vencia algumas coisas que me tornavam impuro diante do Senhor. As pessoas não pensam que tristeza torna você impuro diante do Senhor. Os crentes servem a Deus com tristeza, servem a Deus com o coração desanimado, servem a Deus de uma forma que não é digna dele. Quando você abre os Salmos 98, por exemplo, ele diz: servir ao Senhor, adorai ao Senhor vestido de trajes santos. Se você for olhar direitinho, essas palavras são trajes festivos, são trajes de festa. É como você, as irmãs principalmente, porque o homem não faz diferença, não faz. Se ele for para o trabalho de terno, para um casamento de terno, faz a mesma coisa, não tem diferença. Mas a mulher não vai com o mesmo vestido para um casamento. Quando a Bíblia fala de vestes de alegria, ela está falando daquele vestido de casamento, que não é um vestido que você usa nem no domingo, porque ele é cheio de pérolas, ele brilha de longe, ele é diferente. Deus está falando desse tipo de rosto. O vestido está dizendo: eu estou indo para uma festa. O vestido está dizendo: eu estou indo para um lugar de alegria. As pessoas não se vestem assim para vir para a casa de Deus, para vir para a presença de Deus. A gente vem vestido com todo tipo de cansaços, desistências, fracassos, depressões e tristezas, e você serve a Deus na roupagem errada, você serve a Deus na atmosfera errada. Por favor, contemple mais uma vez no Salmo 19, para onde é que Deus nos chama. Come on church, come on. Verso 7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples.
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Presta atenção qual é o resultado na alma humana. Qual é o tipo de atmosfera para a qual Deus nos convida. Ele me convida para o refrigério da alma, no versículo 7. Ele me convida para a sabedoria. Ele me convida para a alegria do coração, no versículo 8, dentro dos seus preceitos. Ele diz que o mandamento do Senhor, no verso 8, alumia os olhos. Ele me convida para uma vida de iluminação. Verso 9, o temor do Senhor é limpo. Ele me convida para uma vida limpa e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, inteiramente justos. Perceba a atmosfera onde Deus trabalha, não é a mesma que nós trabalhamos. Versículo 10, são mais desejáveis do que o ouro. Deus nos dá uma coisa desejável, mais desejável do que ouro, mais doce do que o favo, dos favos de mel, e em os guardar a grande recompensa. Preste atenção, o que é que Deus nos oferece nos seus testemunhos, na sua lei, nos seus preceitos, nos seus juízos, como estão descritos do verso 7 ao 11 nesse lugar. Eu ia falar com o piano, mas não vou falar, não, deixa ele lá. O Salmo 100, como é que diz o Salmo 100? Sem abrir. Servia ao Senhor com tristeza, apresentai-vos a Ele chorando. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele não nós que nos fez o povo ser ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dEle com a cabeça baixa e em seus átrios com a boca fechada. Mas é assim que a gente faz. Nós servimos o Deus certo na atmosfera errada. O Salmo diz, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dEle com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós precisamos aprender a servir a Deus na atmosfera correta, na atmosfera certa, na atmosfera pura, na atmosfera santa. Passa pelo sangue, você vai vir para cá. Passa pelo sangue, você vai vir para essa atmosfera que Deus nos provê. Você precisa aprender a colocar o sangue nessa alma frustrada. Você precisa aprender a aplicar o sangue nessa alma desistente. Você precisa aprender a aplicar o sangue nessa alma que se corrompe. A nossa alma é como uma carne. Basta deixar ela fora do refrigerador. Basta deixar ela fora do freezer. O que acontece com ela? É isso que nós somos. Nós não temos em nós a estrutura da preservação. Eu não tenho em mim, sozinho, sem a presença de Deus, a estrutura da preservação. Eu não consigo preservar a alegria, eu não consigo preservar a esperança, eu não consigo preservar ânimo, eu não consigo ser positivo, eu não consigo ser uma pessoa que crê. Se me deixar sozinho, eu sou pessimista, eu desisto, eu fracasso, eu fico no marasmo, eu fico na solidão. É assim ou não é? A nossa alma se corrompe. Você tem que aprender a mergulhar essa alma no sangue de Jesus. Você precisa aprender a mergulhar essa alma para ela sair daí. Olha, Deus está mudando a minha mensagem e eu já senti. Então, eu vou no fluir dele. Falei de manhã, vou falar novamente. 3 tipos de crentes, ou 3 faces que tinham na Santa Ceia. 3 pessoas estavam presentes na Santa Ceia com Jesus. Só para alguém saber de onde vem essa revelação, ela vem do pastor Paulo Canuto, tá? Foi ele que falou esses 3, só que a revelação que eu vou falar hoje foi Jesus que me deu. Mas o pastor Paulo, ele disse que tinha 3 faces na Santa Ceia. Tinha a face de Judas, que é o traidor. Tinha a face de Pedro, que é o que negou Jesus. Mas tinha a face de João, que é o que nunca negou, nunca traiu. Eu queria dizer que Judas representa o crente que se corrompe e não consegue voltar da corrupção. Sabe quando uma pessoa se estraga? Judas era crente. Judas ouvia a palavra. Sabe que Jesus disse que Ele nos limpa pela palavra. Ele nos cura pela sua palavra. Então Judas já tinha sido lavado pela palavra. Lembra quando Jesus foi lavar os pés de Pedro? Ele falou, não precisa lavar não. Ele falou, não, vocês já estão limpos pela palavra. Tá? Nem todos, mas já estão limpos. Então, Judas não voltou da corrupção. Ele se perdeu na corrupção. Porém, Pedro voltou. Pedro negou Jesus, Pedro desistiu, Pedro voltou a pescar, Pedro falou que não conhecia, Pedro amaldiçoou Jesus, xingou. Mas diga comigo, Pedro voltou. Sabe por que ele voltou?
Porque ele se apossou disso aqui. O homem pode voltar. Mesmo sendo Pedro, eu estou te convidando para não ser Pedro. Não seja Pedro, que precisa ficar voltando. Mas Pedro voltou, ele se apropriou disso aqui. Agora João não precisou voltar de nada, porque João era fiel. João permaneceu o tempo todo. Eu queria dizer que você não precisa ficar desistindo e caindo. Você pode ser um João. Você pode ser alguém que serve a Deus e cresce no seu relacionamento com o Senhor. Mas vou voltar para a mensagem de hoje à noite, que essa era de manhã. Eu falei que os versos primeiros desse salmo, eles mostram a atmosfera onde Deus trabalha, mas quando chega no verso 12, a situação muda. Porque o verso 12 diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me dos que me são ocultos. O primeiro problema nosso é que a nossa impureza está oculta a nós. Nós não discernimos os próprios erros. Por que não discernimos o que está errado em nós? Vou dizer por quê. É porque a natureza do barro está mais próxima da corrupção do lodo do que da incorrupção do ouro. É a natureza do barro. Se você molhar o barro e deixar ele molhado, ele vai virar lodo. Ele atrai o lodo para ele mesmo. É isso que nós somos. A razão de Deus ter manifesto o sangue de Jesus antes da fundação do mundo foi porque ele criou uma criatura de barro e ela ia se corromper facilmente. Uma aguinha faz você derreter, uma aguinha faz você virar lodo. E o Senhor falou: ou você aprende a viver nesse cálice, ou você aprende a viver no sangue, ou esse barro seu vai andar impuro, ele vai andar sujo, porque a nossa alma é isso, ela se contamina sempre. Então, uma das razões que a gente não consegue discernir os nossos erros é porque a gente está mais familiarizado com a natureza do barro. Em outras palavras, mesmo sem ter pecado, nós já estamos errados, por causa da nossa tendência natural e a nossa estrutura de nos corrompermos. Eu não vou ler agora, mas há um texto em Jeremias, e há o mesmo texto em 1 Reis. O texto diz assim: eles se afastaram dos meus mandamentos, deram ouvidos à vaidade e se tornaram vãos. São três passos inevitáveis do barro. Eles se afastaram dos meus mandamentos. A única coisa que a gente precisa para mostrar a corrupção que está em nós é se afastar dos mandamentos do Senhor, é ficar um pouquinho distante deles. Nós nos apodrecemos fora da palavra de Deus. Nós andamos por caminhos errados fora da palavra de Deus. E aí nós ouvimos a vaidade. É incrível que nós temos essa tendência de ouvir a vaidade. Ouvir o que não deve ser ouvido. Enquanto a palavra de Deus nos preserva, as coisas, as vaidades que nós ouvimos nos corrompem. Sabe? Então, quando você se afasta dos mandamentos e ouve a vaidade, você se corrompe. É isso que não nos permite conhecer os nossos erros. Porém, o homem, ele é corruptível. Deixa eu mostrar, se você puder caminhar comigo no livro de Jó, a começar pelo capítulo 4, verso 18. Quero ler alguns versos que são fortes para mim, esses versos que eu vou ler aqui. Jó 4, 18. Não sei se na sua leitura da Bíblia algum dia você conseguiu marcar esse versículo, porque ele é forte para mim. Depois eu vou ler outro mais 2 textos em Jó. Mas Jó 4, 18 diz: eis que Deus não confia nos seus anjos, até nos seus anjos atribui loucura. Quanto mais os que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são esmagados pela traça. Sabe, Jó, esse caso aqui, esse discurso de ele faz, mas, sabe, eis que Deus não confia nos seus servos, e ele está falando que ele atribui os seus anjos loucura. Você sabe, os anjos se corromperam no céu. Você pode imaginar isso? É claro que não. Como que pode imaginar seres que eram santos e viviam no lugar onde não havia nenhuma corrupção? Como é que você pode imaginar um anjo se corromper no ambiente do céu? Fala assim comigo: não era o ambiente. Se não era o ambiente, era o quê?
A estrutura da criatura. Não tem criatura que tem em si o poder de preservação. Nem os anjos tinham, quanto mais nós. Deixa eu perguntar para você, onde foi mesmo que Adão se corrompeu? No paraíso, onde não havia uma experiência com o mal. Explica isso para mim. Como você se corrompe num lugar onde não há corrupção? A única resposta é: a sua estrutura não tem santidade, a sua estrutura não é uma estrutura de manter a sua própria condição pura, não é. Nós precisamos entender isso, porque tanto nós precisamos dessa mesa, e comer dessa mesa não é simplesmente tomar esse alimento uma vez por mês. Você tem que viver a sua vida cristã aqui, você tem que viver a sua vida cristã aqui, não tem outro lugar de você se preservar, de você ser preservado. Ora, se os anjos se corromperam e Adão se corrompeu no jardim, olha, eu só sei de uma coisa: eu não posso ficar longe nem dos mandamentos do Senhor, nem do sangue de Jesus. Sabia que quem está puro hoje pode estar impuro amanhã? Sabia que quem está em pé hoje pode cair amanhã? Porque é incrível, mesmo tendo sido lavados, a gente pode se corromper de novo. Isso me assusta. A única forma é manter-se no sangue o tempo todo, e aqui diz que Deus, até nos seus anjos, Ele encontra loucura. Jó 15, versículo 15. Esses versos me assustam, honestamente. Jó 15, 15. Eis que Deus não confia nos seus santos, nem o céu é puro aos seus olhos. E santos aqui em alguma versão vai ser anjos. Alguém tem anjos aí nessa versão? Right? Eis que Deus não confia nos seus anjos, e nem o céu é puro aos seus olhos, quanto menos o homem abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Escute, sabe por que tem uma mesa diante de mim, de você? Sabe por que em cima dessa mesa tem um corpo rasgado e um sangue derramado? Porque nós precisamos disso aqui para ser preservados da corrupção. Sabe qual é o risco que eu corro hoje e amanhã, e você, antes de Jesus voltar? É ser corrompido novamente. Existe um espírito corruptor no meio da igreja, que ele quer sujar aquilo que está limpo, ele quer corromper aquilo que foi purificado. Deixa eu mostrar para você, antes, deixa eu terminar o Jó. Vamos de novo para Jó 25, Jó 25. Os versículos 5 e 6. Olha só, Jó 25, verso 5, eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Que fantástico, que santidade é essa? Que até a lua não tem brilho para ele, que as estrelas não são puras aos seus olhos, quanto menos o homem, que é um verme, o filho do homem, que é um vermezinho. Essas expressões em Jó, elas são muito incríveis, elas são muito próprias, elas revelam a falta de estrutura humana para manter a pureza. Agora eu quero terminar esse pensamento com 1 João, é aquela cartinha antes do Apocalipse, onde o apóstolo, no primeiro capítulo de João, dos versículos 8 a 10, de uma forma muito mais gráfica, ele fala da nossa corrupção natural em nossa estrutura. 1 João 1:8, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Em outras palavras, mesmo sem ter pecado, nós já estamos errados. Porque se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, porque nós não temos consciência de onde estão os erros em nós. O título dessa mensagem é A Pureza Manifesta de Deus e a Nossa Impureza Oculta. A pureza de Deus é sempre manifesta nos seus mandamentos, nos seus estatutos, na sua lei. A lei do Senhor alegra a alma, os juízos do Senhor confortam o coração, refrigera a alma. Lembra tudo que eu li no começo do verso? A pureza de Deus é manifesta, mas a nossa impureza é oculta. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, porque nós não temos essa nem noção de quão frágil é a estrutura do barro.
E o verso 9, se confessarmos os pecados, aqui está a nossa única saída em direção a uma preservação, é admitir essa corrupção natural. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para fazer duas coisas. Ele não só perdoa os pecados, mas Ele purifica da injustiça. Isso é, Ele lida com aquilo que causou o pecado em você, que é a nossa corrupção natural. O sangue de Jesus, Ele não só apaga, Ele não só cura o pecado, o erro que eu fiz, Ele limpa a raiz que produziu aquilo, Ele corta a raiz que produziu. Em outras palavras, o sangue de Jesus elimina a minha corrupção natural. O sangue de Jesus, Ele lida com a minha estrutura, com a estrutura do barro. O sangue de Jesus, Ele é poderoso para fazer uma carne ser fiel, fazer uma carne não se corromper. O sangue de Jesus é como o freezer que congela aquela carne e não deixa ela apodrecer. Ei, o sangue de Jesus é poderoso. Enquanto você diz glória, eu queria que você atentasse para o juízo de Deus sobre mim e sobre você, se você permanecer impuro. Porque Ele nos deu um antídoto tão poderoso contra a corrupção, que se você permanecer corrompido, Ele vai te perguntar, por que então? Por que então, se eu derramei o sangue do meu filho para te purificar? Por que você continua impuro, se eu derramei o sangue para te limpar? Se eu trouxe o antídoto que iria lidar na tua própria essência, Ele ia cortar essa tendência do barro de se corromper, mas você não aplicou. Deixa eu parar aqui, porque o Espírito Santo está falando comigo. Nós falamos do sangue, tomamos o sangue, mas continuamos corrompidos. Continuamos com a tristeza, a depressão no coração, continuamos com a mágoa, não conseguimos perdoar. Por que não consegue? Por que não consegue? Porque a corrupção continua lá. Mas eu tomei a ceia, mas eu tomei o sangue, mas a corrupção continua lá. Por quê? Você não entende o valor do sangue de se purificar de verdade. Ele tem que superar esse mau cheiro da carne. A carne fora do freezer cheira bem? Quando alguém abre a boca, que fala aquelas palavras, cheira bem? Quem está sendo manifesta ali? A carne, com sangue ou sem sangue? Sem o sangue, porque se ela estivesse debaixo do sangue, ela não estava manifestando aquele mau cheiro. Há uma carne em mim e você, que se não estiver debaixo do sangue, ela vai demonstrar tristeza, ela vai revelar controle, ela vai revelar manipulação, ela vai revelar, não gosto disso, tem que ser do meu jeito. Ela vai promover, manifestar a sujeira da nossa corrupção. Alguém aqui está entendendo que a gente é corrompido? Alguém aqui está entendendo? Que por mais que Deus nos dê sua palavra, o seu sangue, a sua presença, a gente continua com nossas sujeirinhas conosco. Elas dormem conosco, elas caminham conosco. A sujeira agarra tão forte no coração que a gente fica com aquilo, a gente serve a Deus com aquilo, a gente caminha com aquilo, parece que ela não... Sabe aquela mancha que nem o bleach tira? Sabe? Eu vou falar para vocês, há um poder curador no sangue de Jesus. Alguém precisa lançar mão desse poder. Alguém precisa dizer para a sua carne, cala a boca. Para de cheirar mal. Esse cheirinho vai ter que sair daqui. Eu não aceito você se comportar dessa forma. Toma o sangue em você. Leva o sangue para você aí. Ó. Tira essa maldade que tem em você. Tira esse mal que está dentro de você. Todo esse mau cheiro aí. Toda essa manifestação desagradável que causa intriga, que causa problemas nos relacionamentos. Toda essa culpa, toda essa acusação, todo esse sentimento de medo, toda essa autopiedade, toda essa ofensa, toda essa... Sabe o mau cheiro da carne? Ele tem que sumir no sangue. Como é que você põe uma carne no freezer e ela fica cheirando mal? Não faz sentido. Como é que você congela aquela carne, tira ela de lá e ela está pedrada de gelo e ela está cheirando mal? Não faz sentido. O sangue de Jesus precisa anular esse verme da corrupção em nós. O sangue de Jesus foi feito para anular, para cancelar, para inutilizar o poder da bactéria que faz a gente corromper. Come on, church. Quando Deus chega para mim e para você e fala assim, você pode andar limpo na minha presença, Ele sabe o que Ele está falando.
Você pode ser santo na minha presença. Ele sabe o que está falando. Como é que Deus vira para um pedaço de carne igual eu e você corrompível e chega para você e você pode ser santo e tu pode ser agradável a mim. Tu pode exalar um cheiro agradável a mim. É só ficar no sangue. Tu pode me dar uma adoração limpa, uma adoração verdadeira que eu vou receber como cheiro suave e agradável nas minhas narinas. Mas tem que passar pelo sangue. Todo pecado sexual some. Toda tentação, toda impureza na cabeça, toda imagem negativa, toda rejeição vai embora do coração. Eu digo mais uma vez, a igreja não sabe aplicar o sangue de Jesus. Se nós estivéssemos aplicando individualmente em cada um de nós, estaríamos limpando essa coisa e botando essa carne de molho dentro do sangue. Eu queria ver se essa carne não já tinha morrido dentro do sangue. Você não pode deixar esse mau cheiro continuar no meio da sua família e do seu casamento. Você não pode deixar esse temperamento continuar exalando esse cheiro sem controle, porque ele não está debaixo do sangue. Você não pode deixar essa carne exalar esse cheiro desse jeito, porque esse não é o cheiro de Cristo. Esse é o cheiro da corrupção do barro. Esse é o cheiro do lodo. Jesus, mais uma vez, todo mês, Ele monta a mesa para nós, Ele pede para nós, olha para a mesa, olha para o que eu provi antes da fundação do mundo, antes de eu gerar vocês, antes de eu pegar o barro que eu sabia que ia se corromper. Eu peguei, foi barro, não foi nem rocha. Eu peguei barro. Eu já tinha derramado sangue para purificar esse barro. Eu já tinha derramado sangue para manter esse barro incorruptível. Alguém diz comigo, eu não posso servir a Deus corrompido. Agora, de passagem, deixa eu ler 2 Coríntios 11, de passagem, versículo 3. O sangue de Jesus, na mensagem da manhã e nessa mensagem da noite, ele está combatendo a corrupção no meio da igreja. Porque mesmo nós, os que fomos lavados e limpos, podemos nos corromper de novo. Se você não viver dentro do sangue, há um espírito corruptor. E aqui no versículo 3, Paulo está sofrendo. Aliás, no versículo 2, ele sabe aquele coração de um pai zeloso? Ele diz, porque eu estou zeloso de vocês, com zelo de Deus. 2 Coríntios 11, verso 2, porque eu vos desposei com um esposo, com E maiúsculo, Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Pode imaginar? Virgem pura. Porém, verso 3, mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim sejam de alguma sorte corrompidos o quê? Os vossos entendimentos, e se apartem de quê? Da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Alguém que é simples e puro pode se apartar da pureza. Alguém que é simples e puro pode se contaminar de novo. Alguém que é simples e puro pode se sujar de novo. Alguém que foi lavado às vestes do sangue de Jesus pode sujar de novo. Eu quero dizer, há um espírito corruptor, há um espírito que corrompe, há um espírito que suja. Ele joga lama em nós, e sabe onde ele começa? No ouvido, como eu preguei de manhã. Deus nos santifica pela palavra. Em João 17 ele falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em João 15 ele diz, eu vos lavei pela palavra. Assim como Deus nos limpa pela palavra, o diabo nos suja pela palavra também. Ele traz uma palavra na sua mente, ele traz uma imagem na sua mente, ele traz um pensamento, ele traz uma ideia, ele corrompe o ser humano pela palavra. Essa serpente, ela não precisa fazer nada a não ser trazer uma palavra suja, uma imagem suja, uma ideia suja sobre você, ou sobre alguém, ou sobre Deus, e corromper o entendimento. Alguém diz, o sangue de Jesus tem poder. Fala nisso. Por falar nisso, já que o sangue de Jesus tem poder, você aplica ele na sua mente, quando aquela imagem horrível surge lá. Quando o diabo traz aquela sujeira mental, você aplica o sangue. Você aprendeu a combater a corrupção quando ela vem no seu pensamento? Lutero, o homem da reforma, tem esse grande dizer, que ele disse, eu não posso impedir que os urubus voem sobre a minha cabeça. Do que ele estava falando? Desse demônio corruptor. O que o urubu traz? Onde é que o urubu anda? O que ele traz sobre a nossa cabeça?
Você combate ele, sabe combater ele com o sangue. Você sabe mandar ele embora, você sabe dizer, aqui tem sangue, aqui está limpo, aqui tá puro, você não vai sujar aqui, você sabe fazer isso, você sabe enxotar os urubus. E Lutero disse, eu não posso impedir que eles voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho nela. Porque ele não vai fazer ninho onde tem isso aqui. Ele não vai fazer ninho onde você aplica o sangue. Você está dizendo, cai fora com esse pensamento, leva ele para o inferno, porque foi de lá que ele veio. Vai embora com ele da minha vida, vai embora com ele da minha mente. Que história é essa que eu tenho que me matar para ter alívio? Que história é essa que eu tenho que me prostituir para ter alívio sexual? Que história é essa que eu tenho que fazer isso e aquilo? Ele só nos dá a ideia errada. Há um espírito corruptor que está lançando o pensamento na minha mente. Não, porque ele não desiste logo, porque não se mata logo, porque não vai embora logo, porque não faz isso ou aquilo. Cala a boca. Aqui tem sangue. Você sabe fazer isso? Ou você só tem sangue na mão no dia da Santa Ceia? Não sabe o que significa? Toma aquilo sem saber o significado, vai embora e passa um mês lutando com a corrupção, contra a corrupção, sem saber como. Você não precisa lutar contra a corrupção. Você precisa viver dentro do sangue de Jesus. Você precisa acreditar no poder dele. Você precisa dizer, alma, para de andar frustrada. Por que você anda frustrada? Se eu tenho sangue para te limpar. Para de andar desanimada, para de andar querendo desistir, para de andar querendo ferir as pessoas. Vai para o freezer. Vai para o freezer, manda a carne para o freezer. Quero ver se tu vai cheirar mal lá, debaixo do poder do sangue. Diga comigo assim, cada um de nós tem que aplicar o seu cálice em si mesmo. Olha para mim, você faz isso? Ou você deixa a sua alma ficar doida? Você deixa a sua alma ficar louca? Você deixa a sua alma andar por aqueles caminhos que você odeia que ela anda por lá, mas você também não segura ela? Você sabe segurar a sua alma no sangue de Jesus, do jeito que eu estou segurando esse cálice? Você sabe apresentar isso para ela e dizer, comigo é aqui, comigo é aqui. Você vai lidar comigo é aqui, eu vou lidar contigo é aqui. Você sabe fazer isso? Diga comigo, a guerra do cálice. Você sabe fazer essa guerra com a alma? Ela quer ficar triste de novo. Porque está... Estou cansado, fim de semana... foi tudo ruim, estou frustrado de novo. Deixa eu ficar frustrado 3 dias aqui. Vai ficar frustrado, é coisa nenhuma. Pega o sangue na tua cabeça aí. Fala para mim se ela não pede para ficar frustrada todo dia. Fala para mim se ela não pede para ficar deprimida. Fala para mim se ela não pede. Deixa eu ficar triste uma semana. Deixa eu ficar nesse buraco aqui só 3 dias. Deixa eu ficar. Fala se ela não pede. Fala se ela não pede, deixa eu me corromper de novo, deixa eu me prostituir de novo, deixa eu cair nesse pecado de masturbação aqui, deixa eu fazer isso aqui, deixa. A corrupção falando alto, clamando, pedindo, deixa eu me vingar daquela jararaca, deixa eu me vingar. Vai pro freezer. Fala para mim se é fácil lidar com a carne. Queridos, Romanos 8 diz assim, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Sabe o que o texto está dizendo? A carne é um leão tão feroz, que você não vence carne com carne. O texto diz, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo. Você não mortifica as obras do corpo com a carne. A carne não é crucificada com a carne. Não adianta você cerrar os dentes e falar, nunca mais eu faço. Te prometo, Senhor, nunca mais eu faço. Não vai por aí. Não vai por aí. Na força da carne, você não vence a carne. Mas eu vou te mostrar um caminho. Quando o cálice estiver na tua mão hoje à noite, eu não vou pedir para a igreja beber rápido. Nós vamos segurar ele um pouquinho na mão. Eu não quis cansar vocês, mas sabe qual foi a minha ideia? Eu não quis cansar vocês, mas eu queria ter distribuído o cálice e passar a pregação inteira se segurando ele, mas eu não quis fazer isso. Eu não quis fazer isso só para você não cansar. Mas quando você segurar esse cálice, daqui a pouco, você tem que olhar para ele e dizer, é tão pequeno, mas a minha vitória inteira está aqui. Você precisa valorizar o sangue de Jesus. Toda a nossa corrupção é engolida neste sangue.
A igreja não precisa viver corrompida pela tristeza. A tristeza te corrompe, lembra disso. O desânimo te corrompe, você não pode chegar na igreja morto. Que bom que você veio, mas você veio morto. Você chegou sem vida nenhuma, não conseguia nem levantar os olhos. Quanto mais abrir a boca para cantar, porque você não tinha vida em você. Quando a gente estava derramando, você estava, cadê? Não tem nada aqui dentro, está tudo seco. Você não pode viver assim. Você precisa ter vida em você. Foi vida que Jesus te deu, não foi uma religião morta, foi vida. Onde que está? Onde está essa vida? Ei, aplica o sangue. A igreja é suposto ressuscitar você. Quer dizer, pelo menos te arrastar para onde Jesus te ressuscita. Escute. No verso 12, ele diz: me limpa dos erros que me são ocultos. Me limpa dos erros que me são ocultos. Salmo 19, 2. Só que no verso 13, a nossa situação piora. Sabe por quê? Porque ele fala assim: também dos pecados de presunção guarda o teu servo, para que eles não tomem conta de mim. Sabe o que é a presunção? Presunção é presumir que você está limpo, presumir que está puro, presumir. Sabe aquela suposta pureza que a gente confia nela, que a gente acha que está tão puro, como Laodiceia, pensas que és, que tens, na verdade precisas de vestes para te vestir. Sabe a presunção? A presunção é pior, porque ela faz você permanecer num lugar que você não poderia permanecer, você teria que sair de lá. Eu oro contra a presunção. Escute, eu preguei o ano inteiro, louvado seja Deus, amém. E daí? Fala assim, e daí? Daí quando eu chego em casa, eu vou tomar um café, e aí eu volto para a igreja. Eu vou lá sozinho, falo: Senhor, o mesmo pecador está aqui de novo. É o pecador que pregou a vida inteira, o pecador que pregou o ano inteiro. Aliás, pregou em 2 mensagens hoje. Mas o mesmo pecador está aqui de novo. Porque se você não descer o sangue sobre mim, eu vou me corromper. Sabe quando você não presume a sua pureza? Sabe quando você não presume que você é indestrutível? Sabe quando você não presume que você não é incorruptível? O único incorruptível é o Senhor. O único que não se corrompe é o Senhor. Eu nunca, talvez, vou entender por que os anjos se corromperam. Eu nunca vou entender. O barro, até é mais fácil de entender. Mas um anjo, como aquele anjo, como ele era, e ele se corromper, não dá para entender. Mas quando eu olho para a pureza do Senhor, é uma pureza permanente, eterna, impossível de ser corrompida. O que Deus quer colocar em mim não é me limpar de mais uma sujeira até eu me sujar de novo. O que Deus quer colocar em mim é uma pureza incorrompível. Come on, gente. Come on. Você não é suposto desistir como Pedro. Você não é suposto cair de novo como Pedro. Você não é suposto ficar voltando. Todo chamado para o altar, você tem que renovar a aliança com o Senhor, porque chegou a semana, quebrou de novo. Você não é suposto. Você é possível viver uma vida sem corrupção. Onde está a sua vida? No sangue de Jesus. O sangue de Jesus é uma força preservadora. Ele preserva a limpeza que Jesus fez em mim. Então ele me guarda dos pecados de presunção. Aquele que está em pé, cuidado que não caia. Sabe, o que me preserva não é eu pregar 2 vezes por domingo. O que me preserva é eu imergir a minha alma, porque é ela que se corrompe, no sangue do Cordeiro. O que me preserva não é eu pastorear, não é eu estar fazendo. Sabe por que tem gente que pensa que o exercício do ministério é o que mantém a pessoa? Tem gente que pensa que a unção que está funcionando é que mantém. E aí, se você parar de ministrar, aí morre. Ei, o que me preserva não é o meu ministério, o que me preserva é o sangue de Jesus. Eu posso estar no deserto do Saara e ter que viver numa choupana pelo resto dos meus dias lá, sem ter ninguém para ministrar. O sangue de Jesus vai me preservar dos pensamentos ruins lá, da depressão lá, da tristeza lá, daquele sol quente lá do Saara. Ele vai me preservar. Alguém diz, é o sangue de Jesus que me preserva.
precisa levantar a mão, não. Quem tem pensamento ruim aqui? Quem tem desejo ruim aqui? Quem sente um mau cheiro chegar no seu coração? Quem sente? Você lança a mão do sangue. Você não precisa se culpar. Você não precisa se sentir o pior. Você precisa lançar a mão do sangue de Jesus. Uma irmã americana, estava clamando a Deus, e ela estava tomando a ceia, em casa, mas ela estava numa luta para perdoar uma pessoa. E a oração dela, Senhor, me ajuda, Senhor, como é que eu vou conseguir perdoar? E ela com o cálice na mão. E o Senhor perguntou para ela, o que é isso na sua mão? O que é isso na sua mão? Ela falou, é o cálice do teu sangue. Ele falou, como que tu pode não perdoar com esse cálice na mão? O poder da sua alma está aí. O poder para obedecer, para arrancar de nós todo vestígio de corrupção, é o sangue do Cordeiro. Eu quero terminar com o verso 14, porque o Salmo termina com uma adoração agradável. Presta atenção nesse verso. Do versículo 7 ao 11, ele mostrou a pureza de Deus, a santidade, como Deus opera. O verso 12 e 13 mostrou a nossa corrupção. Porém, o verso 14, ele termina com as seguintes palavras: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. O que são as palavras agradáveis da boca e a meditação do coração, senão a minha adoração? Quando é que a minha adoração é agradável? Quando é que a meditação do meu coração é agradável e as palavras da minha boca sobem como um cheiro suave? Quando Ele me revela os meus problemas ocultos, que eu não sei no verso 12, quando Ele me guarda da presunção no verso 13, as palavras da minha boca e a meditação do meu coração se tornam agradáveis a Ele, porque eu passei pelo sangue. Quem quer ser agradável a Deus aqui? Passa aqui dentro. Quem quer ser agradável a Deus? Passa aqui dentro. Come on, church, come on, church. Antes de Deus nos criar, Ele falou, vou criar um monte de barro, eles vão cheirar mal. Oh, como eles vão cheirar mal. Só que antes de eu criar, eu vou manifestar o sangue. Eu faço questão, agora eu vou parar mesmo, para ler 1 Pedro 1, 18 a 20. Vamos ter que ler. Vou ler, eu sei que eu já estou terminando, já deu 9 horas, eu tenho que servir a ceia, mas eu preciso ler. Eu preciso que você abra a sua Bíblia. Se você não abriu a Bíblia hoje, por favor, abre esse. E se você tem dificuldade, vai logo do Apocalipse. Vai lá no final e volta de ré. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver. Isso é, da corrupção que recebeste de vossos pais. Foste resgatado com o quê? Com o precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nos últimos tempos, por amor de vós. O sangue de Jesus só foi derramado 2000 anos atrás, mas quando que ele foi conhecido? Bilhões de anos atrás. Eles dizem que o universo tem 14 bilhões de anos que foi criado. Deus falou, o barro vai cheirar mal. Eu vou criar o barro, mas ele vai cheirar mal. Ele pode se tornar tão insuportável que eu vou querer destruir completamente, como eu fiz no dilúvio. Destruir o barro que cheira mal, o barro que apodrece nas minhas narinas. A corrupção, eu vou destruir a corrupção. Eu não tolero a corrupção. Só que eu vou planejar, eu vou colocar um antídoto lá. Quem passar por esse antídoto, quem se lavar, quem se purificar nele, vai subir como cheiro agradável para mim. Será agradável as palavras do meu coração, a palavra da minha boca e a meditação do meu coração será agradável. Por quê? Porque passou pelo sangue. A igreja não precisa fazer outra coisa, a não ser passar pelo sangue. De novo, de novo e de novo. Bem-aventurados que lavam. Não é que lavaram e pararam de lavar, é os que lavam. O que significa isso? Todo dia. Todo dia. Quantas vezes você faz Londres por mês? Quantas vezes você faz Londres por mês? Lá em casa eu falo assim, misericórdia, vai ter sabão suficiente aqui, porque é todo dia.
Todo dia tem gente lavando roupa e eu falo, misericórdia. Me ajuda a comprar sabão. Deixa eu te falar. O sangue de Jesus não tem desperdício. O Pai quer que você use todo dia. Todo dia, todo dia. Você sabe o que eu faço quando termino o meu trabalho no domingo? Eu vou para casa me lavar. Falo, Senhor, eu andei no meio do povo. Talvez eu pensei algum pensamento mal. Talvez eu tive uma atitude. Talvez eu interpretei mal alguém. Senhor, talvez a minha carne teve lugar naquela situação. Eu vim me lavar de novo. Sabe qual é o meu privilégio? Me lavar de novo. Me limpar de novo. Todo dia. Porque eu sei que há uma corrupção na minha natureza. E ela pode tomar conta de mim amanhã. Eu posso estar puro hoje e estar sujo amanhã. Eu não quero estar impuro diante do meu Deus. Alguém fica de pé, nós vamos receber a mesa do Senhor. Eu vou convidar Silviano e Paula, Douglas e Priscila, para apresentarem os elementos ao Senhor. Igreja, se prepara para receber estes elementos, os quais promovem em nós hoje, não só purificação, mas preservação. Nós vamos orar, apresentando ao Senhor, e nós vamos receber aquilo que nos preserva. Se você não é batizado, fala conosco, nós queremos te batizar, para você renovar. Agora deixa eu falar uma coisa, se você é batizado e está sem tomar ceia há muito tempo, Jesus quer que você tome a ceia hoje. O que você precisa fazer, Senhor, eu vim renovar a minha aliança. Sabe aquela aliança que eu abandonei, que eu quebrei? Posso renovar ela agora, aí no banco onde você está. Aí no banco onde você está, quando essa... Sabe o que é a Santa Ceia? A provisão para cancelar a corrupção. Se você andou corrompido, se você andou sujo, fala para o Senhor, me limpa agora. Sabe por quê? O lava-jato de Jesus está acontecendo agora. Se alguém estava impuro, esse é o momento de se lavar. Amém. Não é para quem está limpo, é para quem estava sujo e quer largar a sujeira. Você diz, me lava no sangue, eu quero tomar o teu cálice, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor agora. Alguém quer fazer isso? Nessa oração agora, levanta os elementos. Pai, te apresentamos aqui, o cálice é um símbolo, esse pão é apenas um símbolo, mas nós tomamos o símbolo nessa noite. Eu proclamo preservação na igreja. Cancelo todo o processo de corrupção que está no meio de nós, todo o processo de pecado, todo o processo de tentação, todo o processo de desejo ao mundo, eu cancelo agora nessa Santa Ceia. Eu proclamo o poder do sangue de Jesus no meio da igreja. Nós não vamos tomar um vinhozinho apenas para adoçar a boca, nós vamos receber um poder cancelador de pecado, um poder cancelador de corrupção. Senhor, se alguém está renovando a sua aliança contigo agora, eu proclamo que o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados que estão sendo confessados agora e purificar a injustiça que gerou esses pecados. Alguém, mais um minutinho para você renovar sua aliança com o Senhor aí, para na hora que essa bandeja passar, você corajosamente ir lá. Você não está tomando porque você é digno, você está tomando porque você foi limpo hoje à noite, você está tomando porque você se renovou hoje à noite, porque você decidiu parar qualquer processo de corrupção na sua mente, no seu coração, e você está dizendo para o Senhor, eu vou nessa noite renovar minha aliança contigo. Eu abençoo nesse momento, Senhor, este pão e este vinho que representam o teu cálice. Abençoa o teu povo ao tomar essa bênção nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, podem servir a igreja nesse momento. Na mesa o pão, está recebendo a provisão que te purifica, mas que te mantém limpo. Eu proclamo a igreja sendo santificada essa noite na Santa Ceia. Tudo aquilo que te corrompeu, você pode dizer, solta minha alma, solta minha mente, solta o meu espírito. O sangue foi derramado por mim e por você. Então você diz, eu tomo a tua provisão, eu me purifico mais uma vez, eu lavo as minhas vestes. Enquanto eu prego, você vai orando. Enquanto eu falo aqui, você vai dizendo, Senhor, eu recebo isso que foi ministrado essa noite.
A igreja está sendo abençoada essa noite. Os anjos de limpeza estão no nosso meio. Sabe o que eles estão fazendo? Efetuando em nós o poder do sangue de Jesus. A igreja vai sair daqui mais limpa hoje à noite. Não preciso andar na corrupção. Não preciso andar na acusação. Se você ama Jesus, se você quer servir a Ele, fala para Ele: eu renovo a minha aliança contigo hoje à noite. Alguém pode orar um minutinho e dizer: Senhor, eu agradeço pela provisão que está na minha mão. É a provisão antes da fundação do mundo. O Senhor manifestou esse sangue. Então hoje eu tomo posse dele e quero que ele tome posse de mim. Senhor, confessamos os pecados, confessamos as desistências, confessamos as frustrações, confessamos as raivas, confessamos toda a impureza e pedimos perdão e dizemos: limpa mais uma vez a igreja, limpa mais uma vez. A igreja é a única que pode se lavar, porque ela toma o que foi derramado por ela, o sangue de Jesus. Alguém diz comigo: eu tomo a provisão do Pai para a minha purificação. Então, queridos, nesse momento nós vamos receber o corpo do Senhor. Você pode se alimentar do corpo do Senhor nesse momento. Pai, nós estamos tomando o alimento da vida eterna, o pão vivo que desceu do céu. Me alimento dele pela segunda vez nesse dia, Pai. O pão que está na mesa é o corpo do Senhor. Nós vamos profetizar algumas coisas nesse momento que a gente tem recebido o corpo do Senhor. Diga comigo: eu recebo vida. Então recebe aí agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe a vida, recebe a vida, recebe a vida. Toda morte vai embora. Toda morte física, emocional, espiritual, vai embora, vai embora, vai embora. Estou te mandando embora. Nós recebemos a vida de Jesus nesse lugar. Nós a recebemos através do corpo que nós temos recebido em nosso corpo. Eu proclamo o teu corpo agora seja fortalecido pelo Senhor, e o teu espírito renovado no poder do corpo de Jesus. Nós não comemos apenas um pedaço de pão, nós recebemos a vida de Jesus nesse corpo. E é a vida para viver uma vida sem corrupção. Segurando o cálice, coloque ele acima da cabeça e diga assim: eu declaro toda corrupção em mim anulada neste sangue, na mente, nos pensamentos, nas emoções, na imaginação, ou nos relacionamentos. Todas as áreas, toda a corrupção cancelada no sangue do Cordeiro. Eu sou e serei santo. No poder deste sangue, me aproprio dele agora, em nome de Jesus. Vamos tomar e beber o cálice do Senhor com alegria nessa noite. Agora é só glorificar um momentinho. É só dar graças ao Senhor. Obrigado pela santidade que nós podemos ter. Obrigado pela pureza, pela vida sem acusação, pela vida sem culpa. Obrigado porque não preciso lutar com a carne, com a força da carne. Obrigado porque eu tenho as armas espirituais para vencer a minha carne. Eu tenho o sangue do Cordeiro. Eu tenho o sangue de Jesus. Eu declaro as vestes lavadas da igreja. Eu declaro que nós entramos no mês de novembro com as vestes limpas novamente. Alguém diz comigo essas palavras, por favor: lava os meus pés, coloca um sapato novo para a caminhada desse mês, troca a mitra na minha cabeça, pensamentos novos, uma unção nova na minha cabeça. E agora fala assim: me dá uma adoração nova,
Que as minhas palavras e a meditação do meu coração seja agradável ao Senhor, em nome de Jesus. E eu declaro que é agradável, sabe por quê? Foi o sangue de Jesus que você aplicar. Onde o sangue de Jesus aplica, tudo fica agradável ao Senhor. Eu te abençoo nessa noite com essas bênçãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos vão recolher o cálice e nós vamos encerrar esta reunião, dando graças por tudo que o Senhor fez. Vou sentir falta de nós não fecharmos essa última oração aqui no púlpito. Podemos fazer isso? Podemos vir ao altar juntos aqui? Como filhos do Senhor, para fazer a última oração do culto. Obrigado por você vir a este altar. Esse lugar onde nós recebemos o Senhor. Esse lugar onde nós nos encontramos com Ele. É nosso costume terminar o culto no altar. Vem você também, por favor. Vem os visitantes, vem vocês. Se você não tem costume de vir ao altar, aqui nós temos o costume de vir. Vem aqui para frente. Os irmãos que estão aí, fiquem mais para frente, por favor. Bem pertinho, para dar espaço para os outros. Louvado seja. Louvado seja. Louvado seja. Louvado seja. Sabe o que é esse altar? O lugar da presença de Deus. Você tem vindo a esse lugar. E agora, o Pai te abençoa mais uma vez. O Pai te quer perto dEle. E aqui está o altar da santificação. Aqui está o altar da pureza, onde o Pai nos purifica. Quer saber? Ele lavou todos nós hoje, pela palavra que nós ouvimos. Sabe o que Ele faz? Ele nos lava pela sua palavra. E sabe o que Ele fez comigo, com você? Nos limpou hoje à noite. Eu não sei como você se sente, nem interessa, nem importa, não faz diferença. Mas você vai voltar para casa mais limpo do que entrou aqui. Porque você ouviu as palavras do Todo-Poderoso. As palavras de Deus não contaminam ninguém. As palavras de Deus purificam as pessoas. Você está saindo daqui limpo. Então não deixe o inimigo te acusar. Não deixe ele roubar a tua alegria, não deixe ele roubar a tua bênção. Você foi purificado essa noite, nesse altar. Agora eu te abençoo, recebe a bênção aí onde você está. Te abençoo com saúde, eu te abençoo com vida, eu te abençoo com uma comunhão com o Senhor. Uma comunhão nova no mês de novembro. Eu proclamo que o mês de novembro será um mês que você terá comunhão com o Senhor, comunhão com Ele. Você não vai desperdiçar o mês com tristeza, com frustração. Você vai gastar um mês na presença do Senhor. Eu proclamo que você vai gastar esse mês buscando ao Senhor. Eu te abençoo por uma caminhada de santificação, de purificação. E sabe, eu estendo mais uma vez sobre ti o sangue de Jesus ao sair desse lugar. Nos teus ouvidos, para que não chegue uma palavra que venha te corromper. Os teus ouvidos sejam blindados com o sangue do Cordeiro. Que a única palavra que entre nos teus ouvidos seja a palavra de Deus. Porque ela vai te purificar, ela vai te limpar. Mas não deixe o inimigo falar. Feche os teus ouvidos para a voz do Espírito que corrompe as pessoas. Eu te abençoo com paz. O teu sono seja de paz e descanso. O teu trabalho seja próspero. O teu trabalho seja fácil, seja desenrolado, seja abençoado pelo Senhor. Sabe, as horas que você passar no trânsito, no tráfico, sejam de paz, de comunhão com o Senhor. Não de estresse no trânsito, seja de paz, de comunhão. Que naquele carro você adore o Senhor, você sinta a presença dEle. Quer saber? Eu abençoo os teus relacionamentos na família, no casamento, no trabalho. Eu abençoo os relacionamentos. Eu declaro, você será uma bênção no mês de novembro.